Graças e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez. Que bom que o Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade, de podermos ter essa chance, eu diria, de pregar a palavra, de ministrar a palavra, de aprender um pouquinho, não é, do que a palavra do Senhor tem para nós. Eu gostaria de nesse instante, louvar a Deus pela vida de pessoas que têm visualizado as nossas ministrações em vários lugares, não é? Eu tenho tido o privilégio de ter testemunho de pessoas ouvindo a palavra do Senhor na Polônia. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente a nossa irmã. Acredito que a pronúncia não deve ser essa, mas a palavra é Eva. E eu gostaria de agradecer a ela, a sua família, não é, pelos contatos, por estar nos vendo, nos ouvindo, apesar de não conhecer o nosso idioma. E esses dias ela falou algo que achei muito interessante, porque eu costumo falar meio rápido, e ela disse que estava agradecendo por eu estar falando mais lentamente, para que ela pudesse, então, entender um pouquinho do que estávamos falando. Eu louvo a Deus pela sua vida, minha irmã, pela vida dos seus familiares. Oramos pela Polônia. Orem pela Polônia, queridos. Um lugar que precisa tanto de um fervor, de um avivamento, de um despertamento espiritual, assim como nós aqui. Eu quero louvar a Deus, não é, pelo privilégio de poder estar falando aos amados. Como eu sempre tenho dito, eu sou o pastor Amarildo, estou aqui em Conselheiro Pena, Igreja Batista Central, e não sei exatamente qual é o dia, qual é o horário que você está vendo esta gravação, essa ministração, essa live. Não sei também se está vendo pelo YouTube ou pelo Facebook. A verdade é que eu tenho também pedido a você para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Pastor Amarildo JD Almeida, porque o objetivo é único e exclusivo de pregar a palavra, de anunciar a palavra de Deus. Apesar da nossa pequenez, apesar da nossa pouca condição, nós temos utilizado o que temos para procurar dar o melhor para o nosso Deus. Vamos orar? Eu sempre gosto de orar antes de iniciar. Então eu gostaria de convidar você que está aí clamando a Deus por alguma situação na sua vida, você que está também tendo um tempo de gratidão a Deus, que você possa louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pelo privilégio de hoje estar aqui, vivos, podendo agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo que és. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso, é majestoso, é glorioso. O Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Meu Deus, sabemos que onde o Senhor está, o mal tem que sair. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está acima de qualquer enfermidade, qualquer problema. Então o Senhor pode solucionar. Mas também queremos agradecer ao Senhor pelas vezes que o Senhor nos prova, porque isso nos ajuda a crescer, é claro. A Tua palavra diz que nós devemos dar graças em tudo. Mesmo que a Tua palavra não nos ensine a dar graça por tudo, mas dar graça em tudo. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de, apesar do que somos, o Senhor nos dá a chance de servir ao Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando nos últimos dias, nas últimas ministrações, sobre o tema mutualidade, mandamentos recíprocos. Desculpa. Mandamentos recíprocos.
Esses mandamentos é aqueles uns aos outros da Bíblia. Nós temos falado sobre alguns deles e hoje nós vamos aqui buscar entender um pouquinho sobre essa palavra que está lá em Efésios principalmente, que nós vamos ver em outros lugares da palavra de Deus, mandando sujeitar os mais velhos, sujeitar as autoridades, né? Sujeitar a Cristo. Mas esse texto é de Efésios capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim: sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros, mas aí trabalha uma outra área muito interessante, que é assim, no temor do Senhor. Eu gostaria de meditar um pouquinho sobre isso nesse momento. Nós temos falado nos mandamentos recíprocos, todos eles são extremamente, eu diria, difíceis. Não é fácil amar uns aos outros. Não é fácil aceitar uns aos outros. Não é fácil. Não é fácil dedicar tempo uns aos outros no nosso tempo. Não é fácil pensar que aquilo que nós queremos para nós devemos fazer primeiro ao outro. Tudo isso não é fácil. E aí, quando se trata da questão sujeição, essa palavra soa muito pesado para nós. Soa muito difícil. Da ideia de subjugar, da ideia de estar debaixo, da ideia de estar sendo subjugado por alguém. Dá uma ideia assim de escravidão, de peso. E quando nós pensamos nisso e pensar que nós não gostamos muito dessa questão, dessa ideia, porque dá a ideia de humilhação, de você ter que se humilhar debaixo da palavra de outro, da mão de outro, ou dos comandos de outro. Nós temos muitas dificuldades, eu sempre tenho dito isso, nós temos muita dificuldade com a ideia de autoridade. A Bíblia diz que nós devemos ser sujeitos às autoridades. E nós temos muita dificuldade com isso, principalmente na nossa nação. Nós, como batistas, também trabalhamos a ideia de democracia. E isso traz em nós uma ideia muito complicada da ideia de sujeição. Porque nós entendemos que todos têm autoridade, têm poder. E é verdade. Exatamente por todos terem autoridade, terem um determinado poder, é que a palavra de Deus nos ensina a sujeitar uns aos outros. Então nós temos essa dificuldade, por quê? Porque quando se fala de sujeitar o outro, dá a intenção de nos rendermos à autoridade do outro. Rendermos ao poderio de outro. Isso para nós é muito complicado. Até porque nós trabalhamos essa ideia de igualdade, e igualdade é como se fosse ninguém é de ninguém, ninguém se sujeita a ninguém, ninguém é obrigado a ninguém. E nós então temos uma falsa visão dessa ideia de sujeição. E eu queria até salientar aqui o fato de que, se você procurar no dicionário sobre sujeição, é isso que você vai encontrar mesmo. Mas nós estamos falando de algo bíblico, de algo espiritual, de algo que envolve a nossa relação com Deus. Então, quando nós tratamos esse negócio, nós vivemos num tempo de igualdade, nós temos uma dificuldade muito grande com tudo isso. Até por isso, há essas faltas, esse problema de aceitação.
há toda essa guerra racial, sexual, dá uma guerra de gênero, uma guerra de idades, uma guerra de gerações, porque nós estamos vivendo um tempo onde não se compreende bem ou não se aceita muito bem a ideia de autoridade. Porque quando nós pensamos na ideia de autoridade, nós pensamos na ideia de sujeição. Alguém está em cima, alguém está embaixo, sendo subjugado. Talvez sejam nossos traumas da escravidão, né? Nossos traumas dos senhores, né? E dos servos. Interessante que Efésios vai trabalhar a ideia de o apóstolo Paulo falando sobre santidade, sobre as relações com Deus, sobre as relações de santidade, sobre as atitudes de um servo de Deus, de uma serva de Deus. E aí ele começa a tratar isso e termina esse assunto dizendo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Interessante que ele termina esse texto, que possivelmente na sua Bíblia ele inicia, o subtema dele inicia-se no versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, e ele vai falando, quando ele chega no verso de 15 em diante, ele vai dizer assim, portanto, vede prudentemente como vivem, como andam, como andais, não como loucos, como nécios, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade. Algumas versões vai dizer remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E aí ele continua dizendo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei. Aí tratam a ideia, uma questão de entendimento. Não é? E fala assim, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? E ele continua dizendo, verso 18, e não vos embriagueis, como vinha aqui, a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele fala de encher do Espírito, nós sabemos que o Espírito Santo, ele batizou e batiza a igreja. O Espírito Santo enche a igreja com seus dons, com a sua atuação, com a sua unção. E aí ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, onde vai haver contenda entre um e outro, mas enchei-vos do Espírito. Que jeito? Você pode reparar que aí, a partir daí, ele vai ensinar como fazer isso. Como se encher do Espírito Santo. E ele fala assim, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, na vossa alma. Ou seja, com a sua vontade, com a sua escolha, com o seu desejo, com o seu querer. E aí ele falando isso, ele fala assim, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e encerra dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus tem a ver com sujeitarmos uns aos outros. Tem a ver com isso. Porque sem essa sujeição uns aos outros que a palavra de Deus ensina, vai ser impossível que sejamos cheios do Espírito. O que é interessante, que eu quero salientar aqui, é que sujeitar uns aos outros, biblicamente aqui, é um mandamento. Ou seja, não tem discussão, não tem uma opção, não tem uma segunda opção aqui para a gente escolher o que fazer. A ideia é, sujeitem-se uns aos outros. Mas como o Pai Celestial, como o próprio Espírito Santo conhece-nos, sabe quem somos, ele já explica, ele já diz,
sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor. Por quê? Porque se nós formos contar com o nosso temor, se nós contar com a nossa vontade, se nós vamos contar com o nosso querer, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos sujeitar-nos uns aos outros. Mas então a palavra de Deus traz essa ideia de sujeitar. Quando a palavra de Deus nos ensina a sujeitar, e a gente começa a olhar para as pessoas que nos rodeiam, a gente começa a lembrar das pessoas. E as pessoas que são do seu círculo de convivência, vai ter pessoas com mais idade, da mesma idade, com menos idade, com bastante menos idade, com bastante mais idade. Haverão pessoas que humanamente são autoridades civis, militares ou até mesmo eclesiásticas. Vão haver pessoas que, no nosso ver, são indignas de ter qualquer autoridade sobre alguém. E aí, nós fazemos esse tipo de julgamentos. E quando a Bíblia diz ser sujeito uns aos outros, eu sempre gosto de pensar da seguinte maneira, e gosto de lembrar você isso. Você pode dizer, e eu posso dizer o seguinte, tá bom, é uns aos outros, então se o outro não for sujeito a mim, eu não tenho nenhuma obrigação de ser sujeito a ele. Mas esse mandamento é para mim, é para você, então nós temos que ser sujeito ao outro. Se o outro vai ser conosco ou não, é uma questão dele ou não estar cumprindo esse mandamento. Está obedecendo esse mandamento. A ideia é, eu estou obedecendo o mandamento ou não? Eu vou condicionar a minha obediência a esse mandamento se o outro obedeceu ou se não. Então nós vamos tomar cuidado com isso, por quê? Porque às vezes nós vamos trabalhar a ideia de sermos sujeitos ao outro que não é sujeito a nós. E como sempre nós temos essa ideia de troca, de eu faço se fizer comigo, se eu fizer e não fizer eu não faço mais. Então nós temos essa confusão em nós e nós temos que trabalhar isso. Porque a ideia da palavra de Deus é que sejamos sujeitos uns aos outros. E aí eu gostaria de terminar essa palavra, eu gostaria de encerrar essa palavra nossa hoje, pensando nesse sujeitar de uma forma que, acredito eu, fica mais fácil. Não que eu queira amenizar o que a palavra está dizendo, mas eu acho que a palavra nos dá essa condição de pensar dessa maneira. Acredito eu que a ideia de sujeitar uns aos outros pode nos levar a entender e praticar e obedecer esse mandamento da seguinte forma. Sujeitar uns aos outros seria respeitar os limites. Porque sujeitar não é só no sentido de que o outro esteja sobre nós, mas de entender que o outro tem até um limite onde ele pode ir. E eu preciso me sujeitar a esse limite. Eu preciso me sujeitar, ou seja, eu preciso aprender a respeitar o outro. A palavra de Deus nos ensina a nos considerarmos sempre inferiores ao outro. Eu acredito que essa palavra tem a ver com sujeitar-nos uns aos outros. É muito difícil nós não respeitarmos os limites da criança, por exemplo. Os limites daquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Os limites, respeitar os limites no sentido da pessoa crer de uma maneira e você crer de outra.
Nós temos nossos limites religiosos, denominacionais. Nós temos limites, nós temos divisões. Esse dia eu estava analisando, falando com algumas pessoas sobre aquela palavra de Paulo, quando ele fala que o povo estava dividido. Uns diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo. E outros diziam ser de Cristo. É interessante que os que diziam ser de Pedro, de Paulo ou de Apolo, eles eram pessoas conscientes de que Deus havia colocado sobre eles autoridades espirituais, pessoas com autoridade de Deus para guiá-los. Mas teve um grupo que disse assim: eu não sou sujeito a nenhuma dessas autoridades, eu não me sujeito, eu não me curvo, eu não me rendo a nenhuma delas. A minha autoridade é Cristo. Quando nós cremos que esta é a palavra de Deus e não nos sujeitamos uns aos outros, significa dizer que não estamos obedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a sujeitarmos uns aos outros. A ideia dessa palavra hoje aqui é para que eu e você, para que nós possamos repensar um pouquinho mais sobre essa questão dos mandamentos recíprocos, de que aquilo que eu quero que façam para mim, eu devo fazer ao outro, e pensar que sujeitar, principalmente na nossa língua, é muito pesado, pensar em alguém sendo sujeito a outro. A Bíblia diz que a mulher, por exemplo, deve ser submissa ao marido. Quanta polêmica isso já gerou. Mas esquece de pensar que é interessante. Um versículo antes de entrar no assunto dos deveres domésticos, que ele fala do encher do Espírito. E quando nós nos enchemos do Espírito, há um fruto que é gerado dentro de nós: amor, gozo, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Então, antes de falar dos deveres domésticos, Paulo trata do enchimento do Espírito Santo. Antes um pouco disso, ele vai tratar da santidade do crente. Aí ele fala do encher do Espírito Santo. E encerra o assunto sobre encher do Espírito Santo com a palavra sujeitando-vos uns aos outros do temor do Senhor. E então, só depois disso é que ele vai entrar no assunto dos deveres domésticos, quando ele vai falar do amor do marido pela mulher e da sujeição da mulher pelo marido. O que muitos maridos esquecem, o que muitas mulheres esquecem, o que muitos filhos esquecem, o que muitos pais esquecem, o que muitos senhores esquecem e o que muitos servos esquecem, empregados esquecem, é que lá no versículo 21 está dizendo: sujeitando-vos uns aos outros. Se fosse só essa palavra, sujeitando uns aos outros, nós éramos para obedecer já. No entanto, ele vai dizer assim: sujeitando-vos aos outros no temor do Senhor. Ou seja, você não vai conseguir por você só. Se você pensar no temor ao próximo, se você for pensar no temor a qualquer outro ser, você não vai cumprir isso. Mas lembre por quem e para quem você está se sujeitando ao outro. Lembre que não é tão pequeno assim, é grandioso sujeitar ao outro no temor do Senhor. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que com o Senhor está o perdão para que ele seja temido. Em reverência ao Senhor. Em consideração ao Senhor. No temor do Senhor. Sujeitemos uns aos outros. Obedeçamos esse mandamento. Essa é a nossa palavra nessa tarde.
Eu não sei como que você é com respeito a ser sujeito às pessoas que te rodeiam. O tempo é tão complicado que nós não estamos querendo ser sujeitos nem àquelas pessoas que têm autoridade sobre nós em alguma área. Imaginemos ser sujeito àquelas pessoas que nós achamos que não devem e que não merecem ter nenhuma autoridade sobre nós. Quando a gente pensar assim, talvez o mais certo a fazer é pensar assim: eu tenho dignidade suficiente e direito de que alguém seja sujeito a mim. Quando a palavra está dizendo ser sujeito uns aos outros, é fazer ser sujeito ao outro e alguém será sujeito a você também. Mas não é nem por isso, nem por esse interesse de ter alguém sujeito a nós, ou de sermos sujeito a alguém. Mas o grande X da questão aqui é que nós devemos fazer isso. Não pelo outro, não por nós, não pela igreja, não pela denominação, mas por causa do temor do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo. Muito obrigado a você que está participando conosco dessa live, você que em algum momento da história está nos vendo agora. Esse foi o tempo que Deus escolheu para que você ouvisse, esse foi o tempo que Deus escolheu para que você participasse conosco dessa palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela está sendo ministrada agora, numa quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, às 18h35, mas você pode estar vendo isso 10 anos após essa mensagem estar sendo pregada. Pode ser que não esteja nesse ano mais, pode ser que você não esteja vivendo mais a pandemia. Não é? Pode ser que você esteja vendo em outro dia, em outro momento. Não importa. A palavra de Deus é viva, é atual. Receba essa palavra no seu coração para a glória e honra do nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Ajude-nos, ó Deus, a sermos sujeitos uns aos outros, no temor do Senhor. É o pedido que fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por participar conosco dessa live. Deus te abençoe, em nome de Jesus.